Olha o que a palavra de Deus nos revela no versículo 22 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aleluia! E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venha e lhe imponha as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez piorava. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por trás, comprimido, e tocou em suas vestes. Quando ela tinha ouvido, olha só que interessante, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei são, eu serei curada. Imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já está curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: tu vês, a multidão te aperta, e dizeste: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele, e dizendo-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta aflição. E quando ela ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, chegando à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e planteavam muito. E ele, entrando, disse: por que fazei alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou aonde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhe expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe desse alguma coisa para comer. Até aqui, aleluia, glória a Deus. Olha que interessante, precisamos entender essa passagem. Essa passagem ela é muito rica. Essa passagem ela nos traz muitos ensinamentos. E eu quero declarar nesse momento a tua mente aberta
Eu quero declarar que toda fortaleza que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, Satanás tenta colocar resistência, Satanás tenta colocar fortaleza para que o nosso entendimento não venha a ser aberto, mas eu quero declarar que essas fortalezas e essas resistências estão sendo quebradas hoje, em o nome de Jesus. Então olha só que interessante, essa passagem conta a história de duas mulheres, é bem verdade que uma ainda é menina. Então, querido, nós entendemos que sobre a mulher há uma representatividade, ou seja, a mulher representa quem? A mulher representa a igreja. Então, olha que interessante, a Bíblia traz uma revelação que uma certa feita, Jairo, um governante da sinagoga, chegou em casa, e quando chegou em casa, a sua filha, a sua menina estava doente, e aí ele decidiu buscar quem? Buscar a presença, buscar Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele sai do seu lar, ele sai da sua casa, ele sai da sua zona de conforto e vai ter um encontro com Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, escute, quando ele chega na presença de Jesus, ele não chega de qualquer jeito, ele não chega de qualquer maneira, ele se prostra, ele reconhece a autoridade sobre Jesus, e quando ele se prostra, quando ele adora Jesus, ele chama a atenção de Jesus. Olha só, eu quero colocar um ponto para que você entenda que o que vai fazer uma grande diferença na minha e na tua vida é sabermos como nós temos que nos colocar na presença de Jesus. Quando nós sabemos como nós devemos nos apresentar diante dele, nós vamos chamar a atenção dele, nós vamos chamar a atenção de Jesus. E quando nós temos a atenção de Jesus, querido, Jesus ele vai trabalhar de uma forma tremenda e poderosa na nossa vida. Mas eu quero entrar na revelação que Deus me deu. Qual a revelação que Deus me deu? De uma igreja menina e de uma igreja madura. É que uma igreja menina, ela não tem força para buscar o Senhor em tempo de crise. Anote aí, uma igreja menina, ela não tem força para buscar Jesus em tempo de crise. É por isso que a menina não foi até Jesus, quem foi até Jesus foi o pai dela. E eu quero trazer uma representatividade para o pai, para Jairo, que representa o pastor. Uma igreja menina, ela coloca tudo nas costas do pastor. É o pastor que tem que buscar por ela, é o pastor que tem que buscar a presença, é o pastor que tem que buscar a cura, é o pastor que tem que buscar uma intimidade com Deus. Uma igreja menina assim, transfere tudo para o seu pai espiritual, transfere tudo para o pastor, e é o pastor que tem que saber como se colocar na presença de Deus, porque uma igreja menina, ela não se preocupa com isso. Alô, você está aí ou já saiu da sala? Brincadeirinha, só para descontrair, mas eu quero que você venha entender que tipo de igreja você é. Precisamos entender que tipo de igreja nós somos, porque estamos enfrentando uma crise. Talvez você esteja enfrentando a maior crise da sua vida e você ainda não sabe. Talvez você está olhando essa crise e ainda parece que está em festa. Não é tempo de festa, não é tempo de comemorações. Ei, querido, não é tempo de churrasco. Eita, papai, tá apertando gente aí, hein? Não é tempo, amado, de nós nos reunirmos para orarmos, é tempo de nós nos reunirmos para clamarmos, é tempo de nós nos reunirmos para interceder por uma nação. Alô? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está conseguindo pegar, mas a igreja menina, a filha de Jairo era uma igreja menina. Então é o pastor que tem que buscar. Tudo é nas costas do pastor, você está entendendo? O pastor não pode errar, porque a igreja menina, mas não sabe o que é perdão. Uma igreja menina, querido, não sabe como fluir na verdadeira palavra de Deus. Só que Deus, ele está nesse tempo permitindo esse tipo de crise para trazer um amadurecimento sobre a sua igreja. Alô? Agora olha que interessante, Jairo sai para buscar uma cura para a sua filha. Uma igreja menina é o pastor que tem que sair para buscar cura.
Porque a igreja ela não sai da zona de conforto. Uma igreja menina ela quer estar sempre, amado, sendo paparicada. Ui, meu Deus! Uma igreja menina é assim, ela acaba sendo mimada. O pastor não pode ir na casa de um e não ir na casa dela, porque se não for na casa dela e for na casa de outro, pronto. É uma guerra, é uma batalha. E isso tudo aponta para quê? Uma igreja menina. Mas olha só que interessante. Jairo chama a atenção de Jesus. Jesus então decide ir até a casa de Jairo. Mas quando Jesus está seguindo Jairo em direção à sua casa, aí já conhecemos uma outra mulher. E essa outra mulher, só de enfermidade, só de luta, só de batalha com a enfermidade, um fluxo de sangue, só o tempo que ela já estava guerreando com essa enfermidade, eram os anos de vida que a menina, filha de Jairo, tinha. Então o que acontece, amado? O que aconteceu com essa mulher que a Bíblia não revela o nome? Olha que interessante, a Bíblia não revela o nome, tanto da menina como da mais velha, tanto da igreja menina como da igreja madura, Deus não revela o nome. Mas aquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, ela decidiu o seguinte: é tempo de buscar o quê? Buscar a presença. É tempo de eu sair da minha zona de conforto e ir até Jesus. É tempo de viver as minhas próprias intimidades, as minhas próprias experiências. Querido, uma igreja madura, ela não depende do pastor para ter uma intimidade com Deus. Uma igreja madura, ela entende o seguinte: ei pastor, estamos juntos. Ei pastor, nós temos aliança. Ei pastor, vamos levantar um altar de adoração nessa cidade. Ei pastor, o senhor não está sozinho. O senhor tem um exército para clamar. O senhor tem um exército para interceder. O senhor tem um exército para orar. O senhor tem um exército para fazer diferença nessa cidade. Uma igreja madura, ela não se apega em perdas. Querido, a Bíblia fala que ela perdeu todos os seus bens, ela gastou todos os seus bens. Com o quê? Com os médicos. Mas olha que interessante, quando chegou a hora de chegar até Jesus, ela decidiu que a vitória dela viria através das suas próprias atitudes. Ela sabia o seguinte: eu não posso parar, porque, amado, eu quero que você entenda uma coisa: nunca será a estrutura, nunca será o que nós temos, fisicamente falando, sempre será o que nós temos espiritualmente, ou seja, a fé. Quando nós temos fé, nós deixamos as coisas de lado para seguir um Deus que pode todas as coisas. Aquela mulher, ela não ficou murmurando por aquilo que ela tinha perdido. Uma igreja menina talvez ia fazer beicinho: eu vou entrar na presença, eu vou procurar Jesus. Nada, eu perdi todos os meus bens, eu perdi tudo que eu tinha, eu agora não tenho nada, eu agora, a minha vontade é morrer, meu Deus. Isso é um comportamento de uma igreja menina. Mas o comportamento de uma igreja madura é o seguinte: eu vou me levantar, vou parar de olhar para as coisas que para trás ficaram e vou seguir para aquele que está adiante. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus nunca vai estar atrás de nós, Jesus sempre vai estar na nossa frente. Então uma igreja madura tem que esquecer as coisas que para trás ficaram e seguir em direção ao alvo, porque quando nós colocamos um propósito e atingimos esse alvo, haverá uma manifestação do céu. Então olha o que ela falou, olha o que ela propôs no seu coração: eu vou sair desse lugar, eu vou ter um encontro com Jesus, e se eu tocar nas vestes dele, se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Uma igreja madura é uma igreja com propósito. Uma igreja madura não faz nada sem propósito, amado. Como é que está a tua vida? Será que você já acordou para tudo isso que nós estamos vivendo? Será que você já fez um propósito com Deus? Ei!
Será que nós estamos buscando a Deus da maneira certa, da maneira correta? Porque uma igreja madura, querido, ela não vai olhar para a diversidade. Uma igreja madura, ela quer estar na presença. Então, quando aquela mulher sai do lugar onde ela estava e ela vai até Jesus, ela encontrou a diversidade, querido. Porque uma igreja madura, ainda que esteja fraca, ela sabe que a sua vitória é na presença. Ela sabe que a sua vitória está em Cristo. Então, quando ela chegou diante de Cristo, ela sabia que teria que enfrentar a diversidade. Havia uma multidão que ela tinha que transpassar. Você tem que aprender, amado, a romper. Em tempos de crise, é tempo em que Deus quer nos levantar com uma unção de rompimento. Só que essa unção de rompimento não virá sobre uma igreja menina. Essa unção de rompimento virá sobre uma igreja madura. Porque uma igreja menina, quando vê uma muralha, quando vê um gigante, recua. Mas uma igreja madura, quando vê um gigante, quando vê uma muralha, ela consegue ver que ali está a sua oportunidade de entrar em outro nível de intimidade com Deus. Alô? Será que eu posso tirar aí da sua boca um glória a Deus? Um aleluia? Então precisamos entender, amado, que no meio dessa pandemia, no meio dessa batalha, no meio dessa guerra, Deus quer elevar o nível da igreja brasileira. Deus quer amadurecer a igreja brasileira, amado. Aleluia, glória a Deus. Ela chegou, amado, na presença de Jesus. E olha que interessante, quando ela chega na presença de Jesus, ela não chega na presença de Jesus como a multidão chegou. Ela chega na presença de Jesus, amado, se prostrando, como Jairo chegou. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa tocar nas vestes de Jesus, amado, de pé. Eu só consigo imaginar uma mulher de joelho tocando nas orlas das vestes de Jesus. É aí que eu aprendo, a forma em que eu chego, a forma que eu me apresento na presença de Jesus é que vai determinar o agir de Deus na minha vida. Eu não posso chegar com soberba, eu não posso chegar com arrogância, eu tenho que chegar, amado, com o coração quebrantado, eu tenho que chegar humilde, eu tenho que chegar entendendo que Ele é Pai e eu sou filho, entendendo que Ele é Senhor e eu sou servo. Essa é a forma que nós temos que chegar. Temos que entender, amado, que quando nós descemos, quando nós diminuímos, Ele cresce. Temos que aprender a nos constranger verdadeiramente para que Ele apareça. Aquela mulher, amado, diminuiu, Jesus cresceu. E quando Jesus cresce, querido, há uma manifestação do céu. Deixa eu repetir para você, quando nós diminuímos, Jesus cresce, há uma manifestação do céu ao meu e ao teu favor. Então a mulher diminuiu, Jesus cresceu. O que saiu de Jesus? Virtude. Automaticamente aquela mulher foi curada, aquela igreja recebeu cura, aquela igreja foi sarada. E amado, aquela igreja foi cheia de fé, e aonde tem fé tem salvação. Se nós temos fé em Jesus Cristo, fica tranquilo, seremos salvos. Se nós temos fé em Jesus Cristo de Nazaré, fica tranquilo, veremos o agir de Deus, veremos o cuidado dele. Amado, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que nos tornar uma igreja o quê? Madura, temos que amadurecer. Eu tenho visto muita brincadeira. Eu sei que uma igreja madura, querido, descansa na presença do Senhor, confia na presença do Senhor. Uma igreja madura é cheia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas uma igreja madura, ela sabe que tem horas para todas as coisas. A hora de sorrir e a hora de chorar. Mas uma igreja menina não. A igreja menina, em tempo de chorar, ela está sorrindo.
porque ela não tem essa maturidade para distinguir os tempos, as estações. Sabemos que os tempos e as estações só pertencem a Deus, mas quando eu sou uma igreja madura, eu estou ligada com Deus, e a revelação de Deus vem sobre a minha vida, e eu consigo entender que há tempo para todas as coisas, e eu vou fluir no tempo que Deus determinou. Aleluia, glória a Deus. Mas aí precisamos entender qual é o tipo do nosso posicionamento, porque uma igreja, escute, uma igreja menina, ela não consegue se derramar na presença. Uma igreja menina, ela está ansiosa, ela não vê a hora disso tudo acontecer. Sabe para quê? Para ir à praia. Eu sei que o quintal da nossa casa é bonito, né? Eu sei que a Arraial do Cabo é lindo, maravilhoso, mas uma igreja menina, a mentalidade dela é essa: eu não vejo a hora disso acabar, porque eu estou ficando branca, eu tenho que tomar um sol, meu Deus, eu tenho que passear, eu tenho que ver isso. Ei, ela está preocupada com outras coisas que não deveria estar. Você está entendendo, amado? Uma igreja menina, ela anda preocupada com os seus afazeres. Eu fiz plano para esse ano, essa pandemia, como é que vai ser, querido? Amado, amada, uma igreja madura tem que entender a palavra, e a palavra do Senhor diz que o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Uma igreja madura vai entender que talvez os planos que você fez para esse ano vai fluir no ano que vem, mas esse é ano em que Deus quer que nós venhamos fluir em uma restauração. Há muitas pessoas sendo agora nesse momento, querido, sendo destruídas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, e precisa da igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor seja um instrumento do Senhor para trazer restauração na vida dessas pessoas. Então não dá para estar na presença de Jesus preocupado com o que há de fazer. Nós temos que estar na presença de Jesus, o que? Nos prostrando. Nós temos que estar na presença de Jesus adorando. Amém? E aí é muito interessante, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos traz uma outra revelação de duas mulheres, ou seja, de duas igrejas: a igreja Maria e a igreja Marta. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 40 ao 42. Olha o que está escrito: Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e, vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Então precisamos entender que uma igreja menina, ela vai estar preocupada com coisas, quer e mais coisas. Eu quero que você entenda, eu quero que você consiga entender que no meio dessa crise Deus quer nos amadurecer. No meio dessa crise Deus quer mudar as nossas prioridades. Porque, amado, uma igreja, escute, uma igreja menina, quando chega na presença do Senhor, só quer coisa, ela está ansiosa por coisa, ela está perturbada por coisa. Mas uma igreja madura, quando chega na presença de Deus, ela logo se derrama, ela logo se coloca aos pés. Ei, querido, ela logo quer ouvir a palavra, ela não se preocupa com o amanhã, porque ela sabe que o amanhã só pertence a Deus. Ela quer ser cheia da palavra de Deus, ela quer ser cheia da unção de Deus, ela quer ser cheia da presença de Deus. Ela sabe, amado, que é a palavra que fortalece, é a palavra que alimenta, e não as coisas. Será que você hoje está preocupado com isso tudo acabe? Para quê? Por causa das coisas? Ou será que você está preocupado
Você não vê logo a hora disso acabar para você correr para os pés de Jesus. Ah, pastor, Jesus está na minha casa. Eu sei que Jesus está na sua casa. Eu sei que Jesus está permitindo, querido, tudo isso para fazer com que para fazer com que a nossa intimidade com Ele seja maior. Mas nós estamos aqui no quartel-general dele. Nós estamos aqui em um lugar consagrado a Ele. Estamos aqui em um lugar, amado, aonde Ele estabeleceu para que haja uma grande transformação sobre esse bairro e sobre essa cidade. E estamos aqui todos os dias declarando, amado, que esse lugar pertence a Jesus Cristo de Nazaré, que esse bairro, que essa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Então não estou preocupado com coisas, eu estou preocupado em obedecer a palavra de Deus. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. E quando a minha preocupação está com as coisas de Deus, não com as coisas do mundo, eu quero que você entenda algo. Aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a tua vida não será tomado, não será retirado. Ei, querido, sabe o que é que eu entendo? Eu entendo o seguinte: há uma palavra de salvação para a igreja, há uma palavra que o noivo vai voltar para buscar a noiva, para buscar a igreja, e a igreja madura, a igreja que se coloca aos pés do Senhor. Ei, querido, isso não lhe será roubado, isso não lhe será tomado, pelo contrário, querido, viveremos isso em nome de Jesus. Mas agora, querido, tem pessoas que não conseguem, ficam 2 horas assistindo um filme de comédia cheio de palavrão. Te peguei, hein? Você que está assistindo, talvez assistiu isso aí ontem, ou até mesmo hoje ainda. Fica 2 horas rindo de palavrão, mas escuta uma palavra, não consegue dar um glória a Deus na palavra que muda, na palavra que edifica, na palavra que transforma, na palavra que é vida. Eu quero que você entenda uma coisa, queridão, amado. Ei, Jesus quer que você venha a amadurecer. Jesus quer que a tua prioridade não seja, querido, em comédia, mas que seja, na presença, que seja na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Tem gente que não consegue ficar 2 horas adorando o Senhor, mas fica 2 horas assistindo aí filmes que a gente sabe que o que está por detrás, filme que os atores estão totalmente contra os princípios de Deus. E tem um monte de crente rindo, alegre, feliz. Ei, é tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer, querido. Ou será que você não entendeu ainda que todo esse entretenimento é para desviar você do foco? Todo esse entretenimento é para desviar você da palavra de Deus. Uma igreja menina se desvia facilmente, mas uma igreja madura não se desvia do propósito de Deus. Uma igreja madura não se desvia, sabe por causa de quê? Porque uma igreja madura, ela ama estar na presença de Deus. Uma igreja madura não troca nada de Deus por nada desse mundo. Olha só que interessante, meu Deus, olha que tremendo. A palavra de Deus no livro de Esther conta a história de 2 rainhas, conta a história de 2 igrejas. A rainha Vasti, ou seja, a igreja Vasti, e a rainha Esther, ou seja, a igreja Esther. A igreja Vasti, ela era insubmissa. A rainha Vasti, ela era insubmissa. O rei manda chamá-la e ela não vai, porque ela não estava nem aí para o rei, ela não estava nem aí de estar na presença do rei. Alô? Porque era uma igreja, era uma mulher mimada, era uma rainha mimada, sempre teve aquilo que ela queria. E teve como? Fazendo beicinho. O rei mandou chamá-la, ela falou: não vou, e não foi.
uma igreja rebelde, uma mulher rebelde, uma mulher insubmissa. Uma igreja menina, ela não se submete à palavra de Deus. Uma igreja menina, ela não se submete à palavra do seu pastor. Uma igreja menina não está nem aí para estar na presença. Troca a presença por qualquer coisa. Se chamar para um churrasco, estou dentro. Se chamar aí, amado, para um sertanejo, estou dentro. Vai no sertanejo no sábado e no domingo se apresenta na casa do Senhor com a cara mais lavada que tem. Isso é uma igreja menina que não está nem aí. Mas aí a palavra do Senhor diz, ei, escute, a palavra do Senhor diz que os conselheiros do rei falaram o seguinte: você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar aí, uma atitude em cima disso aí, porque senão o negócio vai ficar feio para a gente. Porque se a rainha Vasti fez isso aí, sabe o que vai acontecer? A minha mulher daqui a pouco vai fazer a mesma coisa. Não dá. Não dá. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo uma coisa: que uma igreja madura, ela não manipula. Uma igreja madura, ela influencia. Mas uma igreja menina, ela quer manipular. Alô? Uma igreja menina, ela quer manipular. Sabe o que a rainha Vasti tinha feito? Tinha feito, digamos assim, uma reunião com todas as mulheres. Ela não fez essa reunião por fazer, não, amado. Ela já fez com um intuito. Ela já fez com um pensamento. Ela queria já manipular, para que as mulheres não se submetessem aos vossos maridos. Uma igreja menina, querido, quando se reúne, de alguma forma vai falar mal da liderança, vai falar mal do seu pastor, vai tentar colocar contenda, vai tentar colocar disse-me-disse. Ei, você está ouvindo? Dá um joinha aí, você está ouvindo bem, amado? Peguei essa para pôr Josué, agora acabou. Alô? Uma igreja menina, ela se comporta desse jeito. Eu não vou não, porque eu tenho que mostrar para as mulheres que aquilo que eu falei lá naquela reunião eu estou fazendo, para que elas venham fazer a mesma coisa. Mas aí os conselheiros falaram com o rei, e aí sabe o que aconteceu? Ela perdeu o trono. Ei, amado, ei, igreja, uma igreja insubmissa não vai governar com Cristo. Deixa eu falar de uma maneira que você vai entender, porque você é religioso, né? Então assim, uma igreja insubmissa não vai governar com Cristo à destra do Pai. Não vai. Alô? Mas olha que interessante. Aí a gente conhece a rainha Esther, a igreja Esther, uma igreja madura, uma igreja que quando vê que o seu povo está em perigo, sabe o que ela faz? Ela jejua. Sabe o que ela faz? Ela entra em intercessão. Igreja madura não brinca. Igreja madura não brinca enquanto o seu povo está sofrendo. Alô? Deixa eu repetir, porque talvez você não ouviu direito. Igreja madura não brinca enquanto o povo está morrendo. Uma igreja madura, ela jejua pelo povo. Uma igreja madura, ela intercede pelo povo. Então, igreja brasileira, vamos amadurecer, vamos interceder pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro está morrendo, querido. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja deixar a meninice de lado. É tempo da igreja deixar os banquetes de lado, amado. É tempo da igreja jejuar, interceder e orar. Eu amo essa passagem de Esther, porque Esther sabia quem era ela. É tempo da igreja saber quem ela é.
É tempo da igreja saber qual é o propósito que Deus colocou a igreja nessa terra, querido. Esther sabia qual era o propósito que Deus tinha colocado ela no trono, ao lado do rei. Talvez você ainda nem sabe qual é o seu propósito, porque você está tão preocupado com um banquete, com um glamour, que você não desce, você não se humilha, você não ora, você não diminui. E quando você não ora, quando você não diminui, quando você não desce, Jesus não cresce. E quando Jesus não crescer em você, o teu entendimento ficará pequeno. Mas se você descer, se você se humilhar, se você se diminuir, Jesus vai crescer, o teu entendimento vai crescer junto. E as revelações você vai receber, e você vai entender que você não é obra do acaso, você vai entender que você é uma igreja com um propósito, você tem um propósito. E é através desse propósito que Deus tem com você, que Ele tem te sustentado, que Ele tem te guardado. Não é porque você tem uma necessidade, Deus não age pela minha e pela tua necessidade, Deus age na minha vida e na sua vida, segundo o propósito que Ele tem conosco. Alô? Você precisa entender. Esther sabia, uma igreja madura sabe o propósito de Deus. Ela jejuou, ela orou, e a coisa, querido, que ela mais amava, sabe o que era? Era estar na presença do rei. Ela está na presença do rei. E quando nós, que somos uma igreja madura, que amamos estar na presença do rei, quando entramos na presença do rei, ainda que não sejamos chamados, acontece algo tremendo, algo extraordinário, que é o quê? Que quando nós nos colocamos na presença do rei, o cetro do rei é levantado. Porque assim como a igreja ama estar na presença do rei, o rei ama ter a presença da noiva. Porque sabe que a noiva não é uma noiva interesseira. Sabe que quando a noiva se apresenta diante dele, amado, é com propósito. Então é chegado a hora de nós nos apresentarmos diante do rei com um propósito. Não é para nos apresentarmos diante do rei para pedirmos coisas. Ei, é tempo de nós nos apresentarmos diante do rei, intercedendo pelo povo. Meu Deus, pega essa palavra, igreja, porque Deus vai fazer coisas grandes nessa nação, através da nossa vida. Deus vai fazer coisas grandes através da igreja. Essa nação não será mais a mesma, em nome de Jesus. Eu declaro, querido, eu declaro que todo plano diabólico que está sendo feito, que já foi levantado contra a nação brasileira, será destruído em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está levantando uma igreja madura, uma igreja que se preocupa com o povo, mas não de boca, amado, porque falar é fácil, falar é muito fácil. Falar de jejum, falar de oração é fácil, mas quando a gente fala de jejum e de oração, temos que exercer isso que nós estamos falando. Alô? Glória a Deus. Aleluia. E para a gente finalizar, que a gente vai encerrar ainda, não esqueci da ceia do Senhor, não. Olha que interessante. Uma igreja madura, ela preserva a aliança. Mas uma igreja menina, ela não está nem aí para a aliança. Na verdade, ela nem acredita em aliança. Se bobear, ela pensa que aliança é balela. Esse negócio de aliança. Porque se uma igreja madura entendesse sobre a aliança, ela nunca se desviaria do propósito de Deus, ela nunca se desviaria de Deus. Mas uma igreja menina, em tempo de crise, ela não está nem aí para a aliança, ela se desvia do propósito, ela se desvia da presença. Deixa eu beber um pouco de água.
Mas uma igreja madura, ela entende sobre aliança e sabe que aliança não é para momentos, ela sabe que aliança é para a vida toda. Então é muito interessante quando a gente pega o livro de Ruth. Alô? Quando a gente pega o livro de Ruth, a gente vai ver a história de Noemi, e a gente vai ver que Noemi tem duas noras. Escute, está acabando, já estamos finalizando. Tem duas noras, tem uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E aí cada uma passa pela mesma crise. Escute, tanto Orfa como Ruth enfrentaram a mesma crise. Qual a crise, pastor? Ambas perderam seu esposo. Alô? Você está aí? Aperta o joinha aí. Meu Deus, está apertando aí? Ambas viveram a mesma crise. É muito interessante, porque ambas viveram a mesma coisa, para depois nós não querermos questionar. Porque tem crente, amado, que é questionador. Meu Deus, meu pai. Tem crente que tenta arrumar desculpa de tudo. Isso é crente menino, tá? Porque crente maduro, igreja madura, não. Ele não arruma desculpa, ele não questiona, ele se submete logo. Então o que acontece? Aquelas duas noras caminhando com a sua sogra. Só que chega uma hora que Noemi fala o seguinte: olha, volta para a sua terra. Volta para os seus deuses. E a palavra do Senhor diz que Orfa ouviu essa palavra e ela voltou. Ela voltou para a sua terra e ela voltou a seguir os deuses do seu pai. Ela se desviou de uma presença. Ela saiu de um princípio. Ela quebrou uma aliança. Uma igreja menina, a qualquer momento ela vai olhar para trás. Uma igreja menina, a qualquer momento ela vai olhar para trás, por quê? Porque os seus interesses foram quebrados. Não existe mais nada que prende ela ali, porque a sua visão está em coisas. Alô? Então olha que interessante, querido. Ela se despede de Noemi e volta para a sua terra e para os deuses do seu pai. Ela troca uma cobertura. Ela sai debaixo da cobertura de uma mulher que andava com Deus e vai para uma outra cobertura que não tem a ver com o céu, mas que tem a ver com a terra. Agora Noemi vai e fala para Ruth a mesma coisa. Só que Ruth já sabia quem ela era. Ruth já sabia o que queria. Ruth já sabia onde ela queria chegar. Uma igreja madura sabe quem ela é, sabe aonde ela está e sabe aonde ela quer chegar. Deixa eu repetir. Uma igreja madura sabe quem ela é, sabe aonde ela está e sabe aonde ela quer chegar. Então, quando Ruth ouve a mesma frase de Noemi, Ruth fala o seguinte: pelo amor de Deus, não me suplique isso, não me peça para que eu venha te deixar, não me peça para que eu volte para a minha terra, para os deuses do meu pai. Não me peça isso, porque aonde tu fores eu irei. Ei, olha que tremendo, olha o que Ruth fala: aonde tu descansares, eu descansarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe
sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: eu entendo sobre a aliança que eu tenho com você não é uma aliança de momentos, é uma aliança que dura a vida toda. Amado, a igreja do Senhor precisa entender que a aliança que ela tem com Cristo é para sempre. Então não importa a crise, não importa se alguém de repente desequilibradamente, seja a sua alma, seja os seus sentimentos, não vai tentar, não vai conseguir me tirar de um propósito, não vai conseguir fazer com que eu venha quebrar a minha aliança. Precisamos valorizar a aliança. E aí olha que interessante, Noemi volta para a terra dela, ou seja, Noemi volta para a terra prometida. E Ruth vai com ela, porque Ruth era uma igreja, simbolizava uma igreja madura. E uma igreja madura preserva a aliança. Uma igreja madura que preserva a aliança não sai da posição, ela continua na posição que Deus colocou. Eu quero que você entenda que tem uma representatividade sobre Ruth. Ruth representa a igreja. E a igreja é o que? É a noiva. E a noiva está à espera de quem? Do noivo. Então quando Ruth chega naquela terra, Deus já tinha preparado quem? Boaz. Boaz tem uma representatividade. Qual é a representatividade de Boaz? Jesus, o noivo. Então eu quero que você entenda uma coisa, amado. O que vai nos trazer segurança é Jesus. O que vai nos trazer paz é Jesus. E essa segurança e essa paz que Jesus traz, só traz para uma igreja que preserva, uma igreja que entende o que era aliança. Então, pelo amor de Deus, ser forte, ser corajoso, não quebre a aliança que você tem com Deus. Permaneça firme, permaneça na posição que Deus te colocou. Isso tudo vai passar, amado. E aqueles que permanecerem em aliança, Deus vai usar de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. Ei! Deus está permitindo tudo isso para trazer um amadurecimento para a tua vida. Eu quero estar chamando o ministério de adoração, por favor, para trazer um amadurecimento sobre a nossa vida. Precisamos entender que Deus tem um propósito, amado. Quando aquela mulher toca nas orlas de Jesus, tinha um camarada lá que viu, que não era um dos discípulos de Jesus, mas era um governante da sinagoga. Ele presenciou as palavras que saíram da boca de Jesus para a vida daquela mulher. Imagina como o coração de Jairo se encheu de alegria. Imagina como o coração de Jairo se encheu de esperança. Rapaz, tomei a decisão correta de buscar Jesus. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de decisão, é um momento de escolha. É um momento de você que está afastado do Senhor, é um momento de você que está desviado do Senhor, da presença de Deus. É momento de você que ainda não conhece Jesus,
Você que não teve nenhuma experiência com Jesus. Talvez você já teve outras experiências no mundo espiritual, mas com outro segmento. Mas eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus que me mudou, que me transforma a cada dia. É o momento de você tomar uma decisão, de você fazer uma escolha, porque os dias são maus, querido, e é bem verdade que os dias vêm para todos, mas nós que estamos alicerçados na rocha, nós que estamos sendo amadurecidos pelo Senhor, entendemos que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando somos meninos, acabamos duvidando de muitas coisas. Quando somos meninos, entra uma palavra chamada será, e será aponta para a dúvida. E a dúvida faz com que a nossa fé paralise e diminua. Mas quando nós somos uma igreja madura, aprendemos a romper barreiras e a derrubar gigantes, para que outras vidas sejam abençoadas, para que a manifestação do reino de Deus venha sobre lares, sobre casas, sobre famílias. Então imagina Jairo olhando toda a manifestação do céu sobre a vida de Jesus na vida daquela mulher. O coração dele se enche de alegria, se enche de esperança, mas a palavra do Senhor diz que logo vem um da casa deles. Alguns vieram da casa dele dizendo: ei, a tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Sabe o que eu aprendo? O diabo sempre vai enviar pessoas para tentar impedir o amadurecimento da igreja. Meu Deus. Porque sabe que se a igreja amadurecer, essa igreja não vai ser manipulada. Essa igreja vai ser direcionada pelo Espírito de Deus. Então, quando eles tentam mudar o desejo do coração de Jairo, falando: ei, não incomode mais o mestre, que a tua filha morreu, Jesus já faz questão de fazer com que ele permaneça na posição, dizendo: ô, tua filha não morreu, a tua filha apenas dorme, crê somente. Crê somente, crê somente, crê somente que isso tudo que nós estamos vivendo, amado, vai ser para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado, em o nome de Jesus. Eu creio, amado. Jesus vira para os outros discípulos e fala: vocês ficai aí, a multidão ficai aí, só vai comigo quem? Pedro, Tiago e João. Quando chega na casa de Jairo, o que ele encontra? Pessoas desequilibradas emocionalmente. Por que eu falo isso? Porque essas pessoas estavam chorando. Essas pessoas estavam chorando. E elas falavam o seguinte: a menina morreu. E aí quando Jesus falou assim: não, ela não morreu, ela apenas dorme, as mesmas pessoas que estavam chorando agora começaram a rir. Desequilíbrio emocional. Uma igreja menina vai estar sempre desequilibrada emocionalmente. E é muito interessante que Jesus pega Jairo, a sua mulher, Pedro, Tiago e João, e entra no quarto. E é algo tremendo e algo poderoso, amado, para a gente finalizar. Entra no quarto e tranca a porta. Isso é tremendo para os dias de hoje. Será que você hoje
já entrou no seu quarto e trancou a porta para ter um momento de intimidade com Jesus? Porque sabe o que eu aprendo, querido? Que o primeiro passo para que uma igreja venha fluir em uma maturidade é entrar no seu quarto, trancar a porta e aumentar o nível de relacionamento com Deus. Jesus, ele entra no quarto com Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João, e fecha a porta. E foi tremendo o agir de Deus, foi tremendo o mover do céu naquele lugar. A unção, a presença, a manifestação do céu foi real naquele quarto. Aquela menina que estava morta ressuscitou. Aquela menina, ela começou a viver um processo de amadurecimento, e eu quero crer, e eu creio que esse tempo em que nós estamos vivendo, um processo de amadurecimento está vindo sobre a igreja brasileira. Igrejas, ei, você não vai fechar, as portas não vão fechar, porque não foi o homem que abriu a porta, foi Deus, e porta que Deus abre, homem, ninguém fecha. Creia que nesse tempo de crise, Deus quer te amadurecer, para mostrar que é Ele que cuida, para mostrar que é Ele que sustenta, para provar para você que foi Ele que te chamou. E quando Ele chama, amado, Ele garante. Você não vai perder o seu prédio. O prédio, que na verdade não é teu, é do Senhor. Você não vai perder, porque a porta, quem abriu foi o Senhor. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Fica tranquilo. Fique em paz. Porque esse tempo Deus vai levantar a igreja. Ei, escute o que eu estou falando, amado, como profeta do Senhor. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, vai ser o tempo em que Jesus vai levantar a igreja do Senhor. Aliás, essa foi a palavra que Ele liberou sobre a menina. Essa foi a palavra que ele liberou sobre a igreja. Talita cumi, menina, levanta. Olha que interessante, ela se levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados, mas logo, Jesus fala o seguinte: dá algo para ela comer. É tempo em que o Senhor vai alimentar a sua igreja. É tempo em que Deus vai trazer revelações para a igreja do Senhor, para a igreja que está nesse processo de maturidade, né? Para essa igreja madura. É tempo em que Deus vai mudar o alimento. É tempo em que Deus vai trazer revelações mais fortes. É tempo em que Deus vai se manifestar em uma unção tremenda e poderosa, em o nome de Jesus. Ei, se você crê, aperte aí, positivo, joinha, aperte, coloque aí glória a Deus, coloque aleluia, porque é o tempo em que Deus vai levantar a sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Vamos adorar o Rei. Deus está te amadurecendo. Deus está amadurecendo a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vai chamar minha esposa, pastora Mônica. Essa mulher que Deus colocou do meu lado, mãe dos meus filhos.
toda emocionada hoje porque as crianças prepararam o café da manhã. E quem administrou tudo foi a Isabela. Me acordou cedo, papai me ajuda a fazer o café, porque minha mãe gosta de café. Não é à toa que é uma mulher de fé. Prepararam tudo. Como eu fiquei feliz de ver o Miguel e a Isabela preparando com tanto carinho, com tanto amor. É tempo dos filhos cuidar dos pais. Porque no meio dessa pandemia, você já parou para pensar que os que estão correndo mais risco são os pais? Eu quero te falar algo profético e algo espiritual. O pai é o que te dá o envio. O pai é o que libera a bênção. Honre os seus pais. Seja o seu pai biológico, seja o seu pai espiritual. Honre. Porque as coisas do céu só vai se manifestar através do envio. Moisés, para libertar o povo de Deus do Egito, Jetro teve que enviá-lo. Jetro teve que abençoar. E tantos outros aqui que eu poderia falar, mas o tempo já foi. E é muito interessante que eu tenho visto. Esse vírus ataca pessoas mais velhas. Então cuide dos seus pais. Cuide dos seus pais. Uma igreja menina, ela só quer usufruir do pai. Mas uma igreja madura, ela protege os seus pais. Guarda os seus pais. Anda em aliança com os seus pais. Não dá ouvido a outras vozes, mas dão ouvido à voz do seu pai. Então que essa palavra venha ter entrado no teu coração, venha ter penetrado no teu coração e que venha trazer um grande amadurecimento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro essa noite que muitos estão deixando de ser meninos para entrar no amadurecimento de Deus, para se tornar maduros, e grandes coisas vão acontecer na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Enquanto adoramos, nós estamos preparando para a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus.
consagrar esses elementos a Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu estiver aqui orando e consagrando, dê teu momento de oração para com teu Deus. Se humilhe, você, com a sua família, peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus erros, pelos seus pecados, em nome de Jesus. Porque nós fazemos tudo isso em memória de quem? Em memória de Jesus. E nós não podemos comer o corpo e beber o suco de uva de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação que aquele que come e bebe do corpo e do sangue de Cristo indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é muito sério, igreja. Uma igreja menina come e bebe do corpo e do sangue de Cristo de qualquer maneira, mas uma igreja madura entende que esse é o momento de aliança, que esse é o momento de comunhão. Eu só posso participar desse momento se a minha vida estiver alinhada com Deus, se eu estiver cumprindo os princípios de Deus, se eu estiver sendo fiel a Deus. Talvez você tenha enfrentado lutas, batalhas na mente, batalhas financeiras, que de alguma forma fizeram com que você não permanecesse fiel. Mas eu quero nesse momento te pedir, é tempo e momento de arrependimento. Se arrependa, peça perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelos seus erros, mas não perca a comunhão com Ele. Permaneça firme na aliança com Ele, em nome de Jesus. Eu vou estar orando, esteja orando aí com a sua família, esteja aí com a sua família pedindo perdão a Deus por algo que você fez que entristeceu o coração dele, mas que você não quer mais andar dessa forma, dessa maneira, mas o que você quer é que o Espírito de Deus cada dia se manifeste sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero nesse momento te pedir perdão, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. Sei que eu sou pecador, mas todos os dias, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, porque eu não quero viver no pecado, eu quero viver na tua presença. Então, Senhor, ouve a oração da tua igreja, uma igreja que confessa pecado e deixa o pecado, para que o amor de Deus, para que a misericórdia de Deus se manifeste. Senhor, ouça os teus filhos nesse momento se humilhando diante de ti, porque não querem sair da tua presença, não querem perder a comunhão contigo, Senhor. Muitos agora estão perdoando uns aos outros. Sabemos que esse momento que estamos vivendo é um momento em que nós temos que refletir de que maneira nós estamos caminhando na tua obra. Então, Pai, entrego tudo e todos nas tuas mãos e declaro o teu agir, declaro o teu fluir, em nome de Jesus. Senhor, como pastor, profeta, autoridade desta igreja, eu consagro esse pão, consagro o pão dos teus filhos agora, que estão nos seus lares, em nome de Jesus. Eu consagro o suco de uva a Jesus Cristo de Nazaré e declaro que a partir desse momento não é mais um simples pão ou um simples suco de uva,
porque sei que o Senhor está agindo em cada vida e em cada lar, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e após ter dado graça, ele partiu. E é muito interessante que quando ele parte, ele vai em direção de cada um dos seus discípulos. E ele faz uma revelação dizendo que naquele momento não ia mais existir. Ele não estaria mais presente fisicamente. Mas ele deixou algo poderoso, que é o que nós estamos fazendo agora nesse momento, um momento de comunhão, em que ele fala o seguinte: ó, esse pão não será mais um pão, mas é o meu corpo, que é dado a vós. E quando vocês comerem o meu corpo, comerdes em memória de mim. Olhe para o corpo de Cristo. Olha, como do corpo de Cristo, mas como em memória dele. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Semelhante modo, ele pegou o cálice e olhando para os seus discípulos falou: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue, que é dado a vós. E toda vez que beberes do meu sangue, beba em memória de mim.